Olá, eu sou a Vitória Bossa Paixão, estudante de Engenharia Civil, atualmente estou no quarto ano, sou do IFSP Campus Votuporanga e fiz esse projeto juntamente com o professor mestre Rafael Saverio Esposito. E o projeto se chama O Estudo da Implementação dos Níveis de Desenvolvimento LOD integrados ao processo de orçamentação com o uso da tabela SINAP. Introdução. O BIM é uma tecnologia de modelagem e uma integração de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. Já o LOD é um parâmetro para descrever o conteúdo digital em um contexto BIM. Por fim, o processo de orçamentação é baseado em tabelas oficiais, o SINAP é uma delas, e ele é uma base de dados que traz informações de custo e consumo de materiais baseada em composições unitárias. Portanto, considerando a carência de discussão do uso do BIM para orçamentação Andrade Bioto Serra 2021 e do conhecimento de LOD para modelos BIM Hopper 2015, essa pesquisa tem o objetivo de analisar qual dos níveis de desenvolvimento LOD, incluindo a tabela SINAP, o elemento precisa ser modelado a fim de obter o custo total de um projeto de arquitetura simples. Materiais e métodos. Então, utilizou-se inicialmente estudo bibliográfico sobre os conceitos LOD, composição unitária do SINAP e aplicação do LOD. Elaborou um projeto arquitetônico de uma residência aproximadamente 50 metros quadrados. Fez-se a classificação LOD para que atenda aos itens necessários a fim de ocorrer a integração entre a codificação do SINAP. E para isso utilizou a tabela de elementos do modelo que vem de um documento digital descrito pela IA. E com isso, nós compreendemos a classificação LOD. LOD 100 é um elemento que é modelado como um volume com dimensões aproximadas. O LOD 200 ele é um elemento modelado com um sistema genérico. Já o LOD 300 ele é um elemento modelado com um sistema específico. O LOD 400 ele é um elemento modelado com o objetivo de fabricação e montagem. E o LOD 500 é o elemento modelado conforme a construção, como geralmente dizem que é o as-built. Resultados e discussão. Então, inicialmente, começou a verificar quais códigos eram necessários para representar a parede. Como a gente pode ver aqui nesses diagramas, cada localização de parede ela tem uma função. Por exemplo, a azul ela tem a função que na parte interna ela vai ter até a pintura interna e na parte externa vai ter a pintura externa. Porém, além disso, tem o bloco cerâmico, o reboco, o chapisco, a massa corrida ou seladora, que considera-se cada uma em um dos lados. Então, foi preciso analisar cada um desses processos. E aí, para isso, foi preciso entender o processo construtivo, para compreender como os códigos descreviam o custo de cada elemento. E com isso, nós compreendemos que os códigos das paredes eram descritos por materiais. Então, ia ter um código para bloco, um código para chapisco e assim por diante. Bem, aqui agora nós vamos ver um pouco na prática como ocorreu. Nós criamos dois tipos de parâmetros, que foi o parâmetro código SINAP material e o código SINAP tipo. No código SINAP material, nós inserimos cada tipo de material. Então, por exemplo, na parede, né, que nós tivemos bloco, chapisco. Então, cada tipo desses serviços era um código para eles. Então, nesse parâmetro era inserido esse código. Agora, teve alguns elementos que podiam ser representados por um único código, como, por exemplo, a janela e a porta. E aí, nesse, a gente inseria no código SINAP tipo. Vou mostrar agora para vocês como que ocorreu essa inserção. Por exemplo, nessa parede aqui, que é a pintura interna e pintura externa, na parte de editar tipo, nós criamos, né, toda a estrutura dela, como pode ser visto aqui. E aí, em cada material, a gente inseriu o código referente ao custo dela. Conclusão. Concluiu-se que é fundamental ter conhecimento da execução das paredes, para que a modelagem do elemento possa ser retratada com maior fidelidade no modelo para a vinculação do código SINAP, sendo que, para isso, a modelagem deve atender no mínimo a classificação do LOD 300, porque o LOD 300 ele é o LOD que é modelado com um sistema específico, porque a composição SINAP ela nos fornece um custo específico já e não aproximado, então não poderia ser modelado no LOD 200, porque o LOD 200 ele é modelado como sistema genérico. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. E caso alguém tenha interesse em saber mais sobre o nosso projeto, pode entrar em contato comigo pelo e-mail abaixo.